passar a palavra para Tatiana Rockenbach, aluna do curso de Direito do IPA, jornalista formada, que está nos apoiando também nesse momento, para que a Tati, então, faça a abertura formal desse segundo dia da WebConf Direitos dos Animais. E travada, né? Eu não sei se todos estão me escutando bem. Eu estou vendo que a Tati está com a câmera travou. Agora voltou. Tati, então, te peço então que faça essa abertura desse segundo dia da WebConf para os nossos convidados aqui. Vamos lá, então. Espero que não trave, que dê tudo certo. Começamos agora, damos início oficialmente à segunda apresentação, série de palestras, ao segundo dia da segunda WebConf Direitos Animais, que é uma parceria do projeto Direitos Animais IPA com o Instituto Piracema. E hoje temos, então, duas palestras, como é de praxe por aqui. A primeira, começando agora, em seguida, com a doutora Maria Alice da Silva, com o tema O que é preciso para defender direitos dos animais. E logo após, na sequência, a doutora Monique Mosca Gonçalves, com o tema Dano animal, configuração e reparação. Então, desejo a todos uma ótima palestra, um ótimo debate também. Quem quiser já pode ir mandando perguntas, a gente vai selecionando e ao final das duas palestras, então, elas serão devidamente respondidas. E eu passo novamente a palavra ao professor Rogério Ramé, que é o grande responsável aí, idealizador desse projeto tão bonito. Tá bom, obrigado, Tati. Fernanda, tu quer falar alguma coisa pelo Piracema? Quer fazer uma divulgação também de novos cursos, novos eventos que o Instituto está lançando para esses próximos meses? Não sei se tu quer fazer algum comunicado nesse momento. Eu acho até porque assim, eu não estou conseguindo falar direito, mas acho que hoje a gente deixa, então, para fazer aqui a nossa, né, dar a voz já direto para as gurias que estão aqui já desde cedo, e no final, ali no encerramento, a gente reforça, né, os grupos de estudo, né, e as atividades aí que a gente está desenvolvendo, né, em conjunto, né, porque o Rogério também é nosso parceiro, também é Piracema, né, então é importante, né, a gente está sempre reforçando essas atividades, porque boa parte das nossas atividades é construção de conteúdo aberto ao público, né, como a gente entende isso também como uma função da academia, uma função nossa, né, enquanto professor, enquanto pesquisador. Tá? Então, mais para desejar um bom trabalho para todo mundo e estou aqui atenta para ouvir as meninas. Tá ok. Bom, gente, então vamos dar início. Vou apresentar a nossa primeira palestrante dessa manhã, que é a querida Maria Alice da Silva. Maria Alice possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado e doutorado em Ética e Filosofia Política no programa de pós-graduação em Filosofia pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou também como professora no Departamento de Filosofia da UFSC, nas disciplinas de Ética e Filosofia Política, Comunicação e Filosofia e outras. De 2015 a 2020, ela vem lecionando, então, essas disciplinas. Tem experiência em ética e filosofia política, principalmente nos temas que envolvem o direito, também, que inclui a relação dos animais não humanos com outros animais. Maria Alice esteve em período de estágio doutoral em Santiago de Compostela, na Espanha, sob orientação do Dr. Oscar Horta, por 6 meses, isso em 2017, com financiamento da CAPES. A sua tese doutoral foi defendida com o título Direitos dos Animais Sencientes, Perspectivas Ética, Política e Jurídica, a partir do conceito de direitos em Hart. É membro pesquisadora vinculada a grupos de pesquisa no CNPq, sobretudo o Observatório de Justiça Ecológica da UFSC, hoje. Também é membro do Laboratório de Ética Ambiental e Animal, o LEA, da UFF. É autora do livro Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Políticos e Jurídicos, saiu pela editora APQ, em 2020. É professora autônoma e criadora da plataforma de ensino Aulas da Maria Alice, que é muito bacana, recomendo, quem ainda não conhece. E produz conteúdo no YouTube,
No YouTube, Maria Alice da Silva, tem o endereço, depois a Maria Alice pode colocar no chat o endereço do canal dela, no YouTube, onde ela está dando esses cursos, né? Também o endereço do Instagram, Maria Alice, tu pode depois colocar no chat também para o pessoal te seguir. Sigam a Maria Alice, vale muito a pena, viu? E também ela é cogestora e criadora do espaço socioesportivo Aldeia da Conceição, em Floripa, e é sócia do Espaço Lagoon. É empresária também, a Maria Alice, né? Dá para ver. E ela faz, então, lá nesse espaço, filosofia na prática. Então, Maria Alice, seja muito bem-vinda. Tu já é parceira do projeto, né? Já é a terceira vez, eu acho, que a Maria Alice vem falar conosco, segunda ou terceira, até perdi as contas. E o tema da Maria Alice, eu tinha anotado aqui, minha cabeça não está tão boa, mas o tema é o seguinte: o que é preciso para defender direitos animais? Estamos todos ansiosos para te ouvir. Pessoal, aquele mesmo esquema, podem ir fazendo perguntas no chat, depois a Tatiana, ao final, vai repassar, vai compilar isso tudo e a gente retoma o debate com as duas palestrantes, tá? E após a fala da Maria Alice, nós vamos dar sequência com a fala da Monique, e as perguntas também ficam todas reservadas para o momento final do evento. Maria Alice, a palavra está contigo. Obrigada a todo mundo que está aqui, Rogério, Fernanda, obrigada pela apresentação, Tatiana. Gente, eu queria fazer um teste. Eu tenho aqui um microfone condensador, que é ótimo quando eu gravo vídeo, e aí eu queria ver se ele funciona nesse aplicativo, no Zoom, porque eu nunca usei, tá? Então eu vou colocar, eu não escuto mais ninguém, porque ele condensa todo o ruído, mas eu quero saber se fica melhor para vocês me ouvirem, pode ser? Então eu vou colocar... Ó, agora eu já estou com o microfone. Me contem o que vocês acham, se melhorou a voz. Tá mais ou menos igual para mim. Como é que é? Agora, acho que melhorou antes. Para mim saiu parecido, mas... Maria Alice, para mim deu igualzinho, não mudou nada. Então tá. Então eu vou ficar sem, porque aí, se vocês quiserem falar, eu ouço, tá? Então eu vou ficar sem. Vamos lá. Obrigada pela apresentação, Rogério. A Fernanda sempre enfatiza o fato, né, do que eu produzo ser muito legal também lá na aldeia. Então, eu achei bom colocar, porque isso mostra uma faceta de mim, né, que não sou só pensadora, que não sou uma filósofa que só faz teoria, mas que estou sempre lidando com problemas práticos sobre relacionamentos. Porque mais do que empresária, né, as minhas empresas, na verdade, elas falam de relacionamento, a gente vende relacionamento de cuidado, relacionamento coletivo através do esporte, e é tanto desafio que eu enfrento lá, e isso com certeza fez de mim a filósofa que eu sou, e acreditar no tipo de coisa que eu vou defender para vocês hoje, né? Tem a minha tese principal aqui, que é o que são direitos. Então, quero contar para vocês que existe uma extensão desse título, tá? O que é preciso para defender direitos animais significa que tem uma postura minha sobre o que é direitos animais. Então, antes de tudo, eu vou qualificar isso para vocês, né? Defender direitos animais não é defender consideração moral, simplesmente. Não é proteger os animais, simplesmente. Então, tem essa minha tese que está contida na minha elaboração profissional, enquanto filósofa de uma maneira geral, e que está, né, muito bem composta no meu livro, que foi lançado em 2020, né, que é fruto, grande parte da minha tese doutoral. Então, aqui eu defendo essa perspectiva de direitos atrelados a uma fundamentação ética, jurídica e política. Então, eu vou contar para vocês o que eu entendo de direitos animais, que é um conceito que precisa ser colocado e qualificado antes de qualquer coisa. E aí, depois, tem um outro título, até eu perguntei ontem para o Rogério, tem alguma coisa assim que tu acha que é interessante de maneira específica eu falar? Aí ele, eu vou, independente do que tu falar, eu vou te perguntar por que tu não gosta do Francione. E aí eu já coloquei isso no meu roteiro. Então, depois de eu explicar o que são direitos animais, eu vou dizer para vocês por que o Francione é insuficiente. Por que a teoria do Francione causa uma confusão muito grande quando a gente pensa em direitos animais, tá?
Para encerrar, para mostrar para vocês uma faceta, então, de um filósofo e jurista que vai além do Francione, que não possui esses problemas que o Francione possui, eu vou falar um pouquinho do Stephen Wise. Então, eu vou encerrar mostrando como que, dentro da filosofia jurídica, para mim, o Stephen Wise é quem melhor apresenta os conceitos, que melhor entende o direito, que melhor entende a moralidade e que nos dá, então, caminhos muito bons para a gente pensar direitos como eu compreendo, certo? Então, eu vou apresentar a minha tese, vou falar um pouquinho do Francione, uma crítica, mostrando, então, essa faceta de direitos insuficientes, né, que não é como eu entendo direitos, e aí vou usar o Stephen Wise para qualificar, então, um debate, né, interessantíssimo dentro da filosofia jurídica, que nos mostra caminhos que se completam e cruzam com o que eu defendo. Certo? Então, deixa eu tomar uma aguinha. Tenho 50 minutos, né? Então, até 11h05, mais ou menos, no meu horário. Isso aí. Então, tá. Então, eu vou contar para vocês o que eu acredito sobre direitos, tá? Acho que é interessante, antes eu contar, assim, como que surgiu, né? Como que foi, assim como eu falei para vocês que é importante eu colocar quem é a Maria filósofa para além das teorias, que as teorias, elas são alimentadas pelo como eu entendo a prática, eu penso a prática enquanto relacionamento e tudo mais, é importante também eu dizer para vocês como eu cheguei a essa hipótese que foi confirmada por mim, né? A hipótese inicial, quando eu comecei a estudar no doutorado, o meu projeto, era pensar se a gente poderia usar a categoria de direitos, né, que é um dispositivo que o sistema jurídico nos dá, para pensar, então, a categoria de animais como sujeitos de direito e como também protegidos, né? Então, mais do que entender o conceito aplicado aos animais, eu queria saber se ele era suficiente, né? Se ele dava conta de tudo que, de fato, os animais precisam. Inicialmente, eu ia estudar só direitos jurídicos, né? Eu vim do mestrado estudando Hart, né? Então, eu tenho uma base de filosofia do direito muito interessante através do Hart, de compreender direito e moralidade de uma maneira separada, para depois a gente entender o seu relacionamento, né? Isso, inclusive, é o módulo 1 que eu já lancei num curso meu aqui da plataforma Aulas da Maria Alice, que é sobre uma filosofia do direito, então, que é necessária e básica para a gente pensar quaisquer questões aplicadas, né? Tem uma base teórica que às vezes as pessoas não conseguem perceber, e uma delas é de entender que direito e moral não são a mesma coisa. Então, por isso que eu queria pensar o direito jurídico, primeiramente. E para pensar, então, como o direito jurídico funciona aplicado aos animais, a gente não pode deixar de perceber que, para fazer o direito, existe uma discussão que advém das regras sociais, então, advém de um conteúdo moral e advém também de uma discussão política, né? Então, comecei a perceber que era insuficiente eu falar só de direitos jurídicos, que eu não estava dando conta, de fato, do que eu queria, que era perceber, então, como que os animais iam ser protegidos. Porque o direito, ele é limitado, ele é um sistema entre os outros, e ele sempre está, né, depois que a gente entende a sua função, se relacionando com os demais sistemas. Então, eu não posso pensá-lo separadamente. E aí a minha tese cresceu, né? A minha tese virou uma tese de fundamentação sobre os sistemas normativos, né? Pensado, então, com relacionamentos interespécies. Porque, para mim, né, a gente vive em sociedade, então a ética que nos fundamenta é uma ética de relacionamento interespécie. Nós não vivemos em sociedade só entre humanos, não vivemos só entre humanos adultos capazes de escolha, que é essa fantasia, às vezes, jurídica, né, de sujeitos de direito responsáveis, com direitos, mas também com obrigações. Então, foi muito importante para mim construir uma fundamentação filosófica, né, para entender o que de fato são direitos. E aí, direitos não só pensados, né, como um dispositivo do sistema jurídico, mas também direitos enquanto uma proteção, né, enquanto um conceito que é pensado dentro de uma estrutura normativa da moralidade, que é construída,
e também pensado numa construção política, engajada, social. Então, no final, eu defendo uma prática solidária interespécie através de uma educação crítica que une esses 3 sistemas. Então, eu comecei a perceber que as pessoas usavam, né, os autores que eu estava estudando, direitos de maneira muito diferente, né? Então, por exemplo, os filósofos, sobretudo, como Tom Egan, pensam direito de uma maneira metafísica, né? É para além da sua aplicação, é sua fundamentação mesmo, descolada e não necessária aplicada a uma prática. Primeiro é uma fundamentação teleológica do seu fim em si mesmo, como Kant, sabe? De uma ética deontológica. E aí a gente tem outros tipos de filósofos, como, por exemplo, o Peter Singer, que é um filósofo consequencialista, utilitarista, que não defende direitos, porque a sua fundamentação não depende desse conceito, mas isso não significa que ele não considera e que ele não protege os animais. Então, a primeira coisa que eu percebi é que tinha uma confusão, né, na história da filosofia, no debate sobre o que são direitos, né? E aí, quando a gente fala de direitos aplicados a animais, essa complicação aumenta, porque as pessoas primeiro perguntam, mas vai falar de responsabilidade por um ser que não tem obrigações, que não consegue responder? Então não são direitos, então são outras coisas. Quando a gente pensa em direito, a gente pensa num direito correlato, né? Aquele que o humano adulto capaz de escolha pode fazer, que é quase um poder, que ele adquire direitos através de uma troca de cooperação, né? De uma retribuição mútua, então, de deveres. Então, as pessoas sempre qualificam o mal que são direitos ou partem de um conceito sem antes colocar na mesa do que nós estamos falando, né? Então, quando falo dos direitos animais, na discussão de ética, isso fica ainda mais confusa, porque existe uma fundamentação ética muito diversa entre os filósofos. Então, os filósofos que geralmente são estudados pelos animalistas, né, Tom Egan, Peter Singer, por exemplo, eles têm fundamentações completamente diferentes. Eles entendem o direito de uma maneira diferente. Eles entendem, eles têm uma metafísica mesmo sobre como funciona filosoficamente a ética, que é totalmente diferente. Então, não dá para a gente comparar sem antes qualificar, sabe? Então, eu percebi que a minha função seria fazer algo anterior a esse debate também. Fazer uma fundamentação que qualificasse o que são direitos, né? Que aí não serviria também só para os animais, são direitos de uma maneira geral, e entender quais são as facetas e quais são os aspectos que os direitos são aproveitados e vivenciados na sociedade, para depois pensar, então, que, de fato, qual é o objetivo deles e como que a gente vai, então, aproveitar melhor os nossos relacionamentos e as nossas práticas para conseguir, de fato, né, proteger e melhorar a vida de todo mundo, né? Não só dos animais humanos, mas também não humanos, pensando que é sempre um relacionamento interespécie. Então, para além de dizer o que são direitos, eu também fiz uma teoria, assim, um aspecto ético, né? De entender que a gente precisa pensar o fundamento da ética, da moralidade, para além do que a gente vivenciou na filosofia moderna. Então, a gente tem que pensar uma ética contemporânea, que é uma ética que está em construção, que não tem uma metafísica naturalística dada, sabe? Que a gente precisa construir o que é certo fazer, precisa ser construído através de relacionamentos, precisa ser pensado através de contextos históricos, e por isso a prática política é tão importante, porque a ética que a gente está falando é uma ética que precisa ser sempre construída, precisa ser feita em coletivo, e por isso também o que eu entendo como Hart me ensinou de direito, que é um direito vivo, que é um direito que dialoga, também faz muito sentido. Então, pensando, né, essa maneira de agir eticamente, eu entendo que a gente só pode falar de direitos animais quando nós estamos falando de um relacionamento interespécie, não é só deveres de humanos para não humanos. Nós estamos falando de práticas, então, sociais, e por isso nós estamos falando não só de um dispositivo de proteção do sistema jurídico, mas nós estamos falando de uma mudança
efetiva na vida daqueles que são protegidos, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de resultados de políticas públicas. A gente está falando, né, de uma melhoria no espaço onde aquelas pessoas vivem, humanos ou não humanos, né? De possibilidade de poderem planejar uma vida diferente, de ter uma vida qualitativa melhor. Então, para direitos, depende de toda essa estrutura que envolve instituições, né? Instituições do Estado, de uma maneira geral, sendo ele, né, na sua faceta jurídica ou política, e que envolve demandas e diálogos e conversas sociais, né? Então, de relacionamento, que é o que está acontecendo agora, de contextos. Sem negar essas facetas, a gente não pode pensar direitos animais. Então, quando um autor, por exemplo, fala de direitos animais só colado ao sistema jurídico, para mim, é insuficiente e não é direitos, de fato. Ele está falando de uma proteção jurídica, não são de direitos, né? Porque se ele está falando só de uma lei proibicionista, por exemplo, ele não está percebendo todas essas outras facetas, né? E pensar direitos, então, para mim, precisam ser sempre pensados na perspectiva jurídica, moral e política em diálogo, né? É algo mais complexo, é algo, então, que a gente precisa levar em consideração com seu contexto, né? Não é só falar... Não é só falar de uma proteção aos animais, é para além de proteções. Com isso, né, alguns filósofos me ajudaram a entender que a gente tem direitos negativos e direitos positivos. O negativo aqui não significa algo pejorativo, tá? É negativo porque significa de não interferência. Então, o sistema jurídico, através de suas proteções, o que ele pode nos oferecer, sobretudo, são direitos negativos. Significa não interfira, né? Então, não tenha uma prática cruel com os animais. Você está proibido de prender esses animais. Não mate esses animais, né? Não, enfim, é sempre uma não faça tal coisa. É uma proteção do tipo de direito negativo, do tipo de direito de não interferência. Mas, para pensar direitos de uma maneira mais completa, a gente precisa pensar também numa perspectiva positiva, que significa que oferece alguma coisa para aquele que é protegido. E não só afasta ele de algo, né? Não só nos proíbe de contato com ele. Pensar o direito positivo é pensar que nós vamos ter contato com ele e nós vamos pensar, então, de que maneira nós vamos ter um contato justo, né? Solidário. Então, para além de não interferir, como se relacionar e como preparar o ambiente para que nós consigamos viver em harmonia, humanos e não humanos. Então, quando a gente fala de políticas positivas, a gente está falando de políticas públicas de saúde para animais humanos e não humanos. A gente está falando de políticas que está pensando o nosso espaço, por exemplo, o espaço urbano, que leva em consideração o direito de ir e vir, né? Que é um direito básico, por exemplo, de todos os animais sencientes, então que não pense só nas necessidades humanas, mas que pense das necessidades daqueles animais que convivem com a gente no espaço urbano, né? Enfim, pensar o espaço, pensar o que eles têm para se alimentar, como eles podem se relacionar, né? Tudo isso é pensar politicamente de uma maneira mais ampla, de uma maneira não especista, né? Incluindo, então, direitos positivos para todos os animais. E aí, para mim, né, quando um filósofo como Francione, por exemplo, faz uma análise defendendo direitos animais, olhando só para o direito penal, olhando só para o direito jurídico, é insuficiente, porque, na verdade, ele está falando de uma proteção jurídica, ele não está falando, de fato, de direitos animais, como eu compreendo direitos animais, tá? Então, esse é o primeiro motivo do porquê o Francione é, para mim, insuficiente, porque o olhar dele é um olhar focado, e ele qualifica os direitos animais, né? No livro dele, Introdução aos Direitos Animais, por exemplo, que é um dos livros mais famosos aqui no Brasil, que, né, acho que virou, assim, cartilha para a maioria dos veganos, ele qualifica direitos animais, para mim, de uma maneira muito insuficiente, sobretudo pensando no direito penal. Pedro está falando aqui que no mundo todo. Não é no mundo todo, não, tá? Eu fiz o meu estágio lá em Santiago de Compostela, né?
de doutorado, então eu acompanhei um semestre inteiro com as turmas do meu orientador, com as turmas de ética, com as turmas já de mestrado avançadas, né? E as pessoas não conhecem Francione lá. Então, assim, para além de defender a minha tese, de dar aulas e fazer palestras lá sobre o que eu né, estava defendendo e estudando, o Oscar pediu muito para eu falar do Francione, assim, porque essa era uma parte que num dos capítulos do meu livro era importante, e ele sabe que no Brasil é uma discussão importante, né? E lá essa discussão não é feita, eles não conhecem muito bem Francione. Então ele pediu para eu dar aulas, né? Dei várias aulas, uma explicando o Francione, outra falando das críticas ao Francione, como que eu incorporei ele na minha tese, enfim. Então não é o mundo todo, né? Mas aqui a América que usa, né? A América de uma maneira geral, né? Que ele é dos Estados Unidos. Então vamos lá. Vamos pensar, então, agora no Francione. O que tem no Francione que foi importante para mim, por exemplo, né? Para abrir o direito... A metodologia que eu utilizo é uma metodologia justpositivista do Hart, né? Então, é pensar antes de como que esses sistemas se relacionam, é pensar eles separadamente. Então, para mim, primeiro, é muito importante analisar que direito e moral têm compromissos semelhantes, mas que eles não são o mesmo sistema. E um dos erros grandiosos do Francione é não entender isso. Ele confunde direito e moral, ele não entende, e aí eu estou falando aqui com muita propriedade, porque 15 anos estudando filosofia a fundo, escrevendo a minha tese sobre fundamentação ética, o Francione não entende a diferença entre a filosofia deontológica e a consequencialista. Então, todas as críticas que ele faz ao Peter Singer não são bem qualificadas. Pelo contrário, são erradas. Erradas. Estou falando aqui como professora de filosofia e pesquisadora. São erradas. E no meu livro eu mostro isso, tá? Quando a gente estuda Peter Singer, a gente percebe que a fundamentação metafísica dele é diferente. E o Francione, ele faz do Peter Singer um espantalho muito ruim e ele forma a teoria dele em cima dessa crítica que ele faz ao Peter Singer. Então, o que nos parece, né, é que o Francione quer ser deontologista, né? Em vez de entender, então, que ele entende um direito não como um direito de uma metodologia justpositivista, mas ele entende o direito de uma maneira justnaturalista, porque ele possui uma base, um princípio que está ali regindo o direito. Então, ele usa essa base metafísica muito próxima ao Tom Wigan, apesar de não citar o Tom Wigan, tá? Então, ele entende direitos de uma maneira diferente do que muitos filósofos entendem, inclusive da maneira como eu compreendo. Então, o foco dele é trazer essa discussão metafísica e ética, mas que ele faz de uma maneira ruim, dentro do debate do direito, como se fosse o debate do direito, sabe? Então, primeiro ele foca essa crítica é ruim, isso, né? Enfim, precisa ser levantado, mas quando ele vai entender o direito, ele também foca na parte, né, penal do direito, né? E ele foca, então, na consequência de que as leis têm. Então, ele separa, ele faz lá um conceito sobre o que é bem-estarismo, que em outro momento, acho que na live com a Fernanda do Instituto Piracema, eu falei um pouco sobre isso, o que significa esse bem-estarismo, que nem sempre é compreendido da maneira como o Francione qualifica. E aí, o Francione, ele tem um conceito importante que é para pensar esse direito penal e entender que a gente precisa, sobretudo, colocar os animais como não propriedades, né? Então, é algo muito importante do direito penal, é algo muito importante de como os animais são protegidos dentro do sistema jurídico, né? Pensar essa categoria de propriedade. E isso é algo muito bom dele, isso realmente ele faz. Então, tem outros livros que ele discute, né, a questão da propriedade, que são livros melhores do que esse livro Introdução aos Direitos Animais, tá? Então, que essa maneira como ele coloca a noção de propriedade e que ele coloca, então, o termo que ele utiliza, né, não é muito politicamente correto, né, esquizofrenia moral, como se a esquizofrenia
fosse um defeito, né? Mas, enfim, eu prefiro dizer, então, uma contradição, que é o que ele quis dizer, porque quando a gente usa os animais enquanto propriedade, não tem como nós protegermos, né? Não tem como falar de sujeitos de direito sobre alguém que é propriedade. Então, nesse aspecto, ele traz uma discussão muito importante, tá? Mas que é limitada, que termina ali, que faz, então, uma noção de direitos com proteção penal, sobretudo, e demonstra essa contradição, tá? E aí, vamos seguir adiante. Então, se o Francione não é o rei do camarote dos direitos animais, no direito, quem é o jurista que pode nos ajudar a entender melhor a situação dos animais não humanos, né, dentro do sistema jurídico em específico? E, para mim, vem o Wise, né, que também é estadunidense, né, é companheiro lá de país do Francione, mas que tem um olhar muito mais pragmático da estrutura do sistema jurídico. Então, ao meu ver, o Wise ele tem toda uma noção do quanto a moralidade ela modifica, o quanto ela influencia o direito, mas eu não vejo em nenhum momento o Wise confundindo direito e moral. Ele sempre fala dessa relação. Então, quando ele vai falar, por exemplo, do Kant, né, e ele vai falar de autonomia e liberdade, e olha, o sistema jurídico geralmente utiliza a fundamentação kantiana para falar de autonomia, mas essa é uma fundamentação que, de fato, não cabe ao sistema jurídico. Então, veja, é uma crítica à moralidade, pensando o que o direito realmente pode nos oferecer, né? Então, entendendo que direito e moral são diferentes, né? Para poder fazer essa crítica. O direito não é subordinado à moralidade. Então, ele não tem que depender dessa lógica kantiana. Mas, já que ele faz uso nas suas práticas jurídicas de uma lógica sobre autonomia, né, cabe a gente pensar, então, como que esse conceito como realmente faz sentido dentro dessa prática jurídica. Então, entender o direito é entender também a prática jurídica. E, para mim, né, que então estudei o direito com Hart, é muito importante, né, porque direito não é só coerção, direito não é só direito penal, direito é também a sua prática, é também a sua validação, é também, né, a maneira como as decisões são tomadas, como as decisões são modificadas, como as decisões são incorporadas. E tudo isso significa, então, um aspecto pragmático que está para além do que está nas cartas constitucionais, por exemplo, né? E esse olhar crítico, essa atitude crítica de quem faz o direito. Então, Stephen Wise, como bom, né, fazedor e pensante do direito, né, ele nos mostra isso, como essas coisas estão conectadas. Então, ele propõe a gente pensar sempre o conceito de liberdade e de autonomia, né, no sistema jurídico, atrelado ao sistema, à ideia de autonomia prática, e não autonomia moral. O que isso significa, né? Depois de Kant, a gente ficou muito pensando numa metafísica, olha como eu estou falando metafísica, que significa de uma fundamentação, né? De que quem tem dignidade, né? Dignidade é uma palavra dentro de um contexto deontológico do Kant. Quem possui dignidade, que tem uma vida que precisa ser não violada em hipótese alguma, e, portanto, defende, então, direitos fundamentais que não podem ser comparados a nada, é uma lógica de quem faz escolhas morais. O conceito de dignidade, ele surge junto com a capacidade de que adultos com capacidade de escolha, não são nem todos os adultos, nem são todos humanos, nem todos os adultos, que podem fazer, ou seja, se comprometer com a esfera pública. Então, a ideia de ter dignidade vem dessa característica, que é uma característica de autonomia, de autolegislação, de quando eu coloco regras para mim mesmo, eu estou colocando automaticamente regras para todo mundo. Essa é a ideia de, né, um valor universal que o Kant, então, nos ensina. O direito faz uso dessa categoria o tempo inteiro, né? Só que o Wise vai dizer, gente, ele faz uso, mas assim, a prática, ela não está falando de uma categoria de liberdade moral o tempo inteiro.
é muito limitada. Nós temos muitos participantes do direito que são protegidos, né? E protegidos de acordo com o que a pessoa precisa para ser, né, feliz, para ter uma vida melhor, ter uma vida mais qualitativa, por sua autonomia prática, né? Então, a pessoa não precisa ter uma autonomia moral, não precisa ter esse compromisso de cooperação social para ela ser protegida. Quando a gente fala de crianças, por exemplo, a gente está falando de uma autonomia prática, do que ela pode decidir, né? Que não é essa ideia de uma decisão idealizada, moral, né? Mas é uma decisão, né, de quem ela quer se relacionar, com quem ela gosta de se relacionar, de quais brinquedos ela prefere, de quais os espaços de organização educacionais são proveitosos para ela, né? Então, é pensando em características de autonomia, de decisões, né, de liberdade, mas não são decisões morais, são decisões práticas. Então, ele diz, como a gente já faz isso, né, com muitos humanos, essa é a fundamentação que nós temos que utilizar para pensar nos animais. Porque os animais não têm a autonomia moral, mas eles têm autonomia prática. Então, quando ele vai fazer, né, o habeas corpus lá para o chimpanzé, ele usa essa fundamentação de que a autonomia prática, ou seja, do que o chimpanzé precisa para viver bem, né? E analisar, então, de acordo com que a sua habilidade, né, de fazer escolhas e decisões e do que ele precisa para ser, né, ter uma vida boa, como que o direito, então, vai proteger e salvaguardar essa estrutura, então é para além da própria pessoa, mas é essa estrutura que ele se relaciona e que ele precisa, né? Então, o chimpanzé, por exemplo, precisa se relacionar com outras pessoas, precisa de espaço. Então, quando eu digo que eu estou protegendo ele, eu tenho que pensar toda essa rede. Então, com isso, gente, o que a gente percebe? Que o Stephen Wise traz para a gente, dentro da discussão jurídica, né, algo muito potente, que é perceber, primeiro, os animais não só dentro da categoria de direitos penais, mas pensando também de direitos civis. Porque quando ele deixa de focar no aspecto de não ser propriedade, mas ele segue adiante, mostrando que, então, são seres autônomos, tem a ver com o que, né, a Valesca, por exemplo, falou no sábado passado sobre o que é um sujeito de direito. Um sujeito de direito, né, ele tem uma vida que precisa ser protegida, tem aspectos da sua vida que precisa ser protegida e que são aspectos próprios. As necessidades de alguns indivíduos, né, humanos ou não humanos, também são próprias. A gente tem características gerais de necessidade, mas também são próprias. Então, digamos, né, alguém que tem algum tipo de deficiência física, né, uma limitação física, tem necessidades diferentes. E quando a gente está falando, então, de cuidar, né, de proteger, a gente não está falando só que não interfira nessa pessoa, mas que ela tenha condições de viver uma vida boa mesmo com as suas limitações. Então, que o sistema tem que propiciar isso. E aí o Wise diz, bom, mas aí já não depende mais do direito. Aí a gente está falando, então, de um engajamento político, né? A gente está falando, então, de... Como que é o termo que ele utiliza? Que é de direito militante, uma advocacia militante, né? Que vai para além do que a gente pode articular e fazer dentro do direito penal, mas que está conversando com o direito civil, né? Que está pensando, então, em ações, de fato, para mudar a realidade desse agente. Então, ter um habeas corpus de defesa do chimpanzé não é suficiente se não tem nesse engajamento, nessa militância, né, um diálogo com a sociedade que vai, então, cuidar desse chimpanzé, né, que vai, então, realmente proporcionar uma estrutura. E aí a gente está falando de uma outra categoria. Não é mais dentro dos direitos penais, a gente está falando de direitos civis, e por isso está, né, se relacionando com direitos políticos, né? Está se relacionando com debate público, está se relacionando com um diálogo moral, né? Um diálogo de relacionamento, o que eu chamo de uma solidariedade interespécie, né? De um movimento crítico, educacional, que tem a ver, então, com o espaço que a gente produz política e moralmente.
o WISE não chega a ir adiante nisso, mas ele nos dá essa possibilidade, né? Então, ele cria, por exemplo, uma escala de autonomia, né? Então, ele define, e aí ele diz que é uma escala que não é fixa, e que ela precisa ser pensada, é um debate do direito com outros profissionais, claro, porque a gente está falando de uma categoria que dentro do direito é um conceito, mas que, na verdade, depende de um estudo prático. Então, a gente precisa falar com biólogos, né? Pessoas que estudam a etologia dos animais e entender os comportamentos para entender as suas necessidades. Não são necessidades que nós achamos que eles entendam, mas a gente precisa fazer um esforço para compreender a sua vida, né? Então, colocá-los num quadro de autonomias, ele separa em 4 categorias, né? Significa falar das suas necessidades, não é dizer quem é melhor ou pior, mas sim o que eles precisam. Então, por exemplo, animais mamíferos, sobretudo golfinhos e chimpanzés, a gente sabe que eles têm um tipo de autonomia muito próxima à nossa, né? E é um tipo de autonomia que depende de uma relação que tem a comunicação, uma relação social, uma relação de linguagem, é uma relação de coletividade, sabe? É de um ser experiente que se comunica de muitas maneiras. Então, quando a gente vai fazer uma defesa de uma autonomia de um animal como esse, é uma defesa complexa, porque é uma defesa que tem que pensar múltiplos espaços para ele desenvolver o que ele realmente necessita, né? Já é diferente da defesa que a gente faz com cães, né? Cães, por exemplo, não estão, apesar de serem mamíferos, na mesma categoria de chimpanzés e golfinhos. Eles têm necessidades um pouco diferentes. Isso não significa que é pior, é melhor. Significa que é particular, que é diferente. Então, entender, né, as suas necessidades faz com que, então, o direito se torne um direito, de fato, eficiente, né? Eficiente porque está dando conta melhor da realidade, está protegendo melhor, né, as pessoas e está abrindo, então, uma discussão que né, pensando em direitos civis, numa discussão, então, pública, numa discussão, né, que vai para além do que o direito proporciona, numa discussão que vai pensar depois em objetivos de política pública, que vai pensar no nosso debate. Então, para mim, o WISE, ele é muito importante, né? Ele entra na minha tese, no capítulo 2, assim, né? Quando eu mostro, quando eu vou pensar o direito, então, primeiro eu penso a fundamentação do que eu entendo como direito com Hart, né? Parará, pururu. Depois, quando eu vou pensar, então, direito no sentido jurídico, né? Os direitos jurídicos, eu mostro, então, uso a Fernanda, o livro da Fernanda, para falar como que a gente tem a situação dos animais não humanos no Brasil, e depois eu parto, então, para os filósofos e mostro, olha, a Fernanda já nos mostrou, por exemplo, que a gente tem que pensar para além do penal, né? Tem que pensar um pouco dos direitos civis, então vamos ver como o Francione, por exemplo, não pensou nos direitos civis, e por conta disso ele é insuficiente, e o WISE, ele nos mostra, então, essa discussão que é qualificada não só no direito penal, mas é qualificada nos direitos civis e, portanto, pensa uma faceta do direito muito mais rica, né, muito potente, que está relacionada, então, com outros sistemas. E aí, né, vou seguindo os outros capítulos, pensando, então, numa fundamentação ética, pensando nessa fundamentação política, enfim. Mas essa discussão é uma discussão muito importante, que já está, né, no início, que já está no início do meu livro, da minha tese, que foi muito importante para o meu desenvolvimento, né? Porque foi estudando Francione e fazendo essas críticas a eles e percebendo também que é importante essa categoria de propriedade, né? Eu não deixei de utilizar o Francione. Muita gente me pergunta, mas se tu critica tanto o Francione, por que tu utiliza, né? Primeiro, porque eu acho que tem a parte importante didática de eu mostrar a crítica, e outra porque quando a gente entende, né, um interlocutor, a gente não necessariamente a gente aprende coisas sobre ele, fazendo essa crítica, percebendo suas limitações, que a gente vai um pouco além, né? Então, perceber, né, a fragilidade de um tipo de defesa só focada nos direitos jurídicos penais me fez perceber que eu tinha que ir adiante no meu estudo. Então, estudá-lo lá no início do meu projeto doutoral foi muito importante para eu perceber o quão complexa é a discussão, né? O quanto eu precisaria avançar.
Então, é isso, né? As perguntas que ficaram hoje. O que é preciso para defender direitos, né, aos animais? É preciso defender essa relação, né, entre os sistemas. É preciso que a gente entenda o direito não só pelo seu aspecto penal. A gente entenda que o direito tem uma faceta prática, pragmática, que é, inclusive, algo da sua natureza, do seu conceito. Direito não é só coerção, direito não é só forma, direito é essa prática, né, que está se relacionando com a moral, com a política, e, portanto, a gente tem que trazer a discussão dos direitos animais como uma discussão de direitos civis, né, e que precisa ser pensado, então, de uma maneira intercultural, interdisciplinar, porque é óbvio que a gente precisa, né, não decidir só entre juristas, e pensar de uma maneira realmente interespécie, né? Não pensar que o direito, então, é formado para defender só características humanas, mas para defender, então, características animais e, por isso, incluir esse conceito de autonomia. E aí, a segunda pergunta que eu falei para vocês é o que são, então, direitos, de fato. Então, quando a gente está falando de direitos animais, né, a gente não está falando só de um direito jurídico, a gente não está falando só de uma proteção, a gente pode falar, por exemplo, de direitos de não interferência, mas essa é uma faceta, né, quando a gente está falando de direitos. Para mim, direitos, de fato, é quando muda a qualidade de vida daquele que está sendo protegido, né? Então, mudar a qualidade de vida daquele que está sendo protegido não é só protegê-lo de uma crueldade, protegê-lo de uma ação, é de fato dar substância, né, dar um lugar apropriado, dar passos para que ele consiga desenvolver a sua autonomia, né, para que ele consiga de fato se relacionar, né, melhor com todo mundo. E aí, essa fundamentação toda, ela não é pensada só para direitos animais. Direitos animais não é uma categoria, né, dos direitos. Ela é a categoria dos direitos. Quando a gente pensa nessa fundamentação, a gente está pensando em todos os animais, humanos e não humanos. E pensá-los dessa maneira complexa é pensá-los, então, né, dessa maneira ampla e que dá conta de todo mundo. Então, a gente não está estudando algo à parte, né, separado, né, faz parte de quem estuda direitos estudar isso, né, incluindo direitos humanos e não humanos. E aí, o porquê o Francione é insuficiente ficou fácil, né, Rogério? A pergunta que teve me falar. Ficou fácil porque ele, então, não fala, de fato, em direitos animais dessa maneira como eu percebo, né? Ele fala de um direito de não interferência, então, para mim, é insuficiente o direito de não interferência. Ele não faz esse debate de uma maneira qualificada, né, dos direitos civis com direitos políticos e tudo mais. Ele, apesar de colocar dentro do direito penal o conceito de propriedade de algo muito importante e mostrar as contradições que o direito penal e o direito civil tentam fazer, né? Ele não vai além para movimentar o direito civil. Já o Wise faz essa movimentação dentro do conceito de autonomia, que nos mostra a potência dos direitos civis para defender direitos animais, para mudar, de fato, a realidade dos animais, mas nos mostra também o quão limitada é a ciência jurídica, a prática jurídica, né? Que a gente precisa pensar de uma maneira interdisciplinar, de uma maneira engajada, militante, como ele pensa, né? A advocacia que protege os animais, né? Sempre uma advocacia militante, porque está engajada com outros profissionais, com outras disciplinas, com, né, outras esferas. Então, faz a gente pensar que para defender, de fato, vidas, a gente não pode ficar dentro só do mundinho jurídico, a gente tem que, né, pensá-lo realmente de uma maneira engajada. Eu gosto do conceito engajado, não é exatamente, acho que é militante que o Wise usa. Enfim, gente,